Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins e comigo aqui ele hoje, já com até seu lenço, em homenagem ao nosso programa de hoje, que vocês já vão saber o que é. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Leandro. Hoje o programa está em ritmo de sempre alerta para servir e fazer o melhor possível. Ah, muito bom, muito bom. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Curta, compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não segue a gente aí no YouTube, segue a gente. Se você ainda não nos segue também lá no Instagram, siga a gente no Instagram, todas as plataformas de áudio, LinkedIn, enfim, tudo mais. A gente está multiplataformas. Estamos multiplataformas e só crescendo. É isso aí. É com muita honra, muito orgulho que hoje a gente traz aqui como convidado o chefe Rogério e a Ceci, que é presidente do Grupo LIS, é o grupo de escoteiros aqui de São José do Rio Preto. Bem-vindos. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre escotismo. Fantástico, vai ser fantástico. Muito obrigada. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. E para trazer mais esse podcast que releva as coisas que existem em Rio Preto, região. E o escotismo está na região toda. Tem em várias cidades por aqui. Aqui em Rio Preto a gente tem 2 grupos. E é muito legal mesmo. Tá, show de bola. E sabe o negócio? Eu comentei com algumas pessoas, né, que a gente ia gravar com vocês. E o pessoal, nossa, que legal. Eu sempre tive curiosidade de conhecer, de saber. Mas nunca tive informação. Então hoje vai ser o dia para esclarecer muitas dúvidas aí da galera. Né? Hoje é aquele dia que a gente vai bombardear de informação quem tiver dúvida sobre escotismo. Exatamente. E trazer, né? O nosso intuito é trazer e fazer movimentar o grupo e o movimento escoteiro aqui na cidade. É isso aí. Beleza? Bom, assim, pra gente começar, né, chefe Rogério, Ceci, a gente gostaria de saber um pouco da história do escotismo em si, como que ele surgiu, aonde que ele surgiu, né? Muitas pessoas, às vezes, quando ouve falar do escotismo, pensa que ele surgiu em um lugar, mas na verdade ele surgiu em outro. Uhum. Né? Então, o escotismo é uma questão curiosa, aconteceu conosco, né? Sempre acontece. Alguém chega no nosso grupo, existe escoteiro no Brasil? Existe escoteiro em Rio Preto? Sim, existe, e é o mesmo que você vê nos filmes, é o mesmo que você vê nos Estados Unidos. A metodologia é a mesma em todo lugar do mundo. O escotismo nasceu na Inglaterra, foi fundado por um militar na ocasião que, vendo a necessidade de trabalhar com os jovens, acabou idealizando tudo isso hoje que a gente chama de movimento escoteiro e acontece no mundo todo. O que eu achei muito legal assim, dessa história que Baden-Powell, ele era um comandante de tropa e ele foi destacado para ir para a Índia. Na época a Índia era uma colônia inglesa, né? E a hora que ele chegou lá, ele olhou, ele falou, o que eu vou fazer aqui? Porque só tinha molecada, assim, a tropa dele era toda juvenil. E ele falou, e agora? Né? E aí ele conseguiu desenvolver um método para aquela turma e, de repente, ele percebeu que aquilo fazia muita diferença na vida deles para o futuro. Uhum. E aí, quando ele se aposentou do exército, ele voltou para a Inglaterra. Se aposentou não, ele na realidade saiu antes da hora para poder fundar o movimento escotismo. De escotismo para mudar a vida não só mais de meninos que entravam para o exército, mas de meninos em geral. E a irmã dele fundou para as meninas. Né? Isso, exatamente. Aí, porque naquela ocasião ainda havia distinção de masculino e feminino, né? Então, o movimento inicialmente, nesse momento, foi idealizado pelo seu fundador para os meninos. Posteriormente, e aí eles receberam o título de Boys Scouts, posteriormente criou-se a Girl Scouts, correto? Inclusive existe um livro bem fincado no movimento que foi feito pelo Baden-Powell, que é o Escotismo para Rapazes, né? Ele é um dos livros assim que guia muito o movimento escoteiro, né? Aconteceu assim, justamente quando ele terminou as excursões militares, ele vendo a necessidade de orientar ainda, inicialmente o Escotismo para Rapazes foi criado em fascículos, justamente direcionado aos jovens militares.
Mas ele percebeu que aquilo tinha um atrativo tão grande, uma pegada muito significativa para os jovens, que ele acabou criando depois para a sociedade de um modo geral. E para o espanto dele, aquilo caiu no gosto de todo mundo. E daí ele começou a entender que essa prática que ele usava com os jovens era uma realidade que cabia em qualquer ambiente, né? E estava contribuindo muito para a formação dos jovens, do modo geral. É lógico que essa linha de raciocínio acabou indo também para as meninas, quando a irmã criou o que hoje no Brasil a gente chama de Movimento Bandeirantes, que é exclusivo para as meninas. Hoje no Brasil a gente tem o que a gente chama de escotismo misto. No nosso caso, no LIS, a gente tem tropas escoteiras formadas por meninos e por meninas, né? Juntos. Todos juntos, correto, né? Mas existem grupos que são apenas de meninos e apenas de meninas, né? Mesmo no escotismo, né? E aí esses fascículos acabaram caindo no gosto de todo mundo, e aí numa determinada ocasião, falando um pouquinho da história, ele acabou resolvendo praticar isso na realidade. Foi quando de fato a coisa começou a ganhar corpo. Ele saiu de um ambiente militar, digamos assim, e trouxe isso de uma forma para a sociedade. Para a sociedade. Então ele foi fazer um modelo, foi fazer um teste. E aí ele convidou filhos de alguns conhecidos, né? Hoje, facilmente, ele passaria um WhatsApp ou um e-mail. Naquela ocasião, ele escreveu cartas para os conhecidos, pedindo autorização para que os filhos participassem de uma experiência com ele. Então, ele reuniu crianças de 12 a 16 anos, né? Que hoje seria mais ou menos a faixa dos escoteiros, né? Que dos 11 aos 15. E foi para uma ilha no Canal da Mancha. Me desculpem se a pronúncia sair errada, mas é Brownsea, a ilha. E aí lá ele ficou uma semana praticando com os meninos tudo aquilo que ele entendeu ser funcional da época das incursões na Índia, né? E funcionou muito bem. Então, o que ele praticou ali? Vida ao ar livre, os meninos acamparam, foi um acampamento de fato. Os meninos acamparam, aprenderam a fazer fogo de maneira mais rústica, diversas maneiras de fogo, aprenderam a fazer a sua própria comida. Havia também uma questão de organização e disciplina entre os meninos, né? E aí lá ele dividiu os meninos no que a gente chama de patrulhas, né? E cada patrulha tinha o seu monitor, né? Que era escolhido pela patrulha. Já se vai criando uma hierarquia. Uma hierarquia, né? Sim, assim. exato. É uma questão de disciplina. Então, alguém sabe que vai ter que tomar decisão, outros sabem que vão ter que seguir a decisão, e aquela decisão tem que ser a decisão mais acertada para todos, né? E aí, ao final disso tudo, ele viu que a prática estava muito valorizada. E aí, então, a partir daí a coisa começou a ganhar corpo, e aí foi se fundando, foi se aumentando a prática disso. Dentro de pouco tempo, eram, acho que, se eu não estiver enganado com os números, era mais de 120 mil jovens que já praticavam escotismo, na Inglaterra, né? A coisa foi evoluindo, chegou um momento que ele então percebeu que era necessário cuidar da formação dos adultos que iam lidar com essas crianças. E aí ele recebeu a doação de um terreno onde hoje é a sede do movimento escoteiro na Inglaterra, né? Que é chamado Gilwell Park, e lá é uma referência do escotismo no mundo inteiro. Baden-Powell viveu naquele local, e o primeiro curso destinado aos adultos foi feito lá nesse espaço, justamente para que fosse mantido a mesma metodologia que ele aplicou com os jovens, né? Para que aquilo se perpetuasse de uma maneira. Então, quando hoje existe um grupo escoteiro, você pode ter certeza de que a metodologia aplicada naquele grupo escoteiro com os jovens daquela localidade é a mesma que acontece nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em qualquer outro lugar onde haja o movimento escoteiro. Tá, que legal. E o que, assim, você já contou muito da história, né, de como foi, o que fez vocês, até acho que vale a pena até do Igor também contar um pouco dele, como é que foi pra vocês, o que chamou a atenção em vocês, falar, putz, eu quero participar, eu quero conhecer o grupo Me identifiquei com esse movimento. Né? Posso falar Por favor, fique à vontade, claro. O Igor até antes, né, me perguntou se eu tinha sido escoteira, né, na infância. Não fui. Aqui em Rio Preto eu não conhecia o movimento mesmo. Quando eu era criança,
Eu não sei exatamente, o chefe Elcimar, ele já é falecido, ele começou um grupo lá no São Judas, já há muito tempo atrás, e dali vem vindo, né? Bom, mas não fui. E aí, agora, cerca de 10 anos atrás, um amigo, que é chefe escoteiro também, Wagner, ele era do LIS, hoje ele está com uma seção autônoma, ele falou, olha, os seus meninos estão na idade, vamos pro escotismo? Deu, mas não sei bem o que é isso, não sei o que. Não, vamos lá, é legal. Tá, daí a gente foi. Daí estão passando aqui umas fotos, né? Sim. Até a hora que eu estava escolhendo as fotos, eu estava lembrando que a gente levou os meninos pro escotismo para ver como que era. E logo de cara, eles entraram, acho que setembro, outubro, alguma coisa assim. E aí, em novembro, teve um acampamento de grupo. E um acampamento de grupo inteiro, inclusive pais. E a gente foi acampar numa fazenda, no beira do rio. E a gente tomava banho no rio. E eles cavaram lá um buraco para fazer, né, um banheiro, né, mais ou menos, aquela... Gente, a gente saiu de lá, o meu marido falou assim, ótimo pros meninos, nunca mais eu volto aqui. Mas, para mim, o que mais chamou a atenção foi que, primeiro, era um lugar super familiar e que realmente tinha atividades para todos ali. Por mais que a gente realmente não tivesse curtido muito aquela história de dormir, choveu pra caramba, foi meio caótico. E no final, todo acampamento, eles costumam brincar, né? Todo acampamento, para ser muito legal, tem que ser caótico, né? Então, a coisa tem que parecer que vai dar tudo errado e no fim dá certo. Mas era uma atividade com todo mundo. Foi fantástico, todos gostaram. Nossa, tem um episódio que todos guardam na cabeça, porque choveu muito em um final de tarde de um dos dias e para os meninos foi ótimo, pra gente foi um desespero, porque vamos abrigar todo mundo, como é que a gente faz, né? Mas para os meninos foi fantástico. E esse dia até eles estavam, os sêniors, porque eram todas as sessões, então os sêniors estavam acampando no rio, eles fizeram as balsas, eles passaram 1 mês, 2, sei lá, montando essas balsas, daí chegou lá, eles levaram as balsas, colocaram as barracas em cima das balsas, tem umas fotos passando aí. E aí, a hora que começou essa chuva, muito vento, muito não sei o quê, afundou a balsa, sei que correram para puxar de volta. Nossa, foi feia a coisa. Mas aí, o que nos impressionou, né? A noite foi essa bagunça toda, tá? Daí foi todo mundo dormir. No dia seguinte de manhã, estavam os sêniors recolhendo, colocando porque eles estavam, sempre que eles iam para o rio, eles estavam de colete salva-vidas, né? Então, colocando os coletes para secar. Todo mundo sabia da sua responsabilidade, do que tinha que fazer. Foi super legal, foi divertido, foi meio assustador, mas depois também todo mundo põe tudo em ordem. E nessa época eu trabalhava como gerente, né? E a hora que eu fiquei... E eu estudava um pouco de como gerenciar pessoas, né? O gerente hoje, por mais técnico que seja, eu sou engenheira, você gerencia pessoas. Sim. E a hora que eu entendi como aquilo funcionava, eu falei, o dia que eu entrevistar alguém que falar que foi escoteiro, eu contratei. Porque o cara se vira então tudo. As skills, assim, todas as habilidades mais essenciais, que não são habilidades que você treina, que são habilidades que a pessoa desenvolve ao decorrer da vida. Trabalho em equipe, a valorização do trabalho em equipe. Ele estava falando, né, que como que escolhe o monitor da tropa, da patrulha. A patrulha senta junto. Não importa se tem menino lá a hora que passa, 11 anos e tem um menino de 15. Eles sentam todos da patrulha e eles decidem quem vai ser o monitor. Não é o chefe que fala quem vai ser o monitor. Então, eles têm que já se autoconhecer o suficiente para dizer eu sou o suficiente para isso ou não. E, ao mesmo tempo, ser honesto com os colegas de dizer, olha, filho, sinto muito, amigo, mas você não vai dar para me liderar agora. Eu não sou suficiente, mas você também não é, né? Vamos deixar com outro. E até teve uma patrulha muito legal dele agora há pouco tempo, que uma menina tinha acabado de passar de lobinho para... escoteiro, ela é um toquinho e ela chegou na patrulha e logo teve lá algum problema que perdeu o monitor e eles elegeram essa menina e ela não tinha, sei lá, 3 meses, né? Sim, era nova, mas ela tinha... muito nova. Exatamente. Ela tinha muito tempo de lobinho, mas ela era 3 meses de escoteira. E ela foi para monitor, então, pela capacidade dela. Então, eles desenvolvem essa capacidade de trabalho em equipe, de...
autoconhecimento, de independência, de autonomia, porque o trabalho em equipe precisa que cada um saiba o que vai fazer. Sim. E tome as suas decisões. E sabem que podem procurar ajuda a hora que eles realmente necessitam de ajuda. Então, é muito legal isso. Assim, desenvolve habilidades que em qualquer lugar que a pessoa for fazer da vida, ela vai usar. Bacana. É muito jóia. E você, chefe, o que te brilhou os olhos para entrar pro movimento? Olha, eu acho que eu fui picado em algum momento quando eu levei o meu filho. Numa certa ocasião, que o grupo escoteiro estava se preparando para desfilar de 7 de setembro na avenida e nós fomos porque o menino ia desfilar pela escola. Aliás, grande abraço, Enzo, meu filho, Adriana, minha esposa, beijo, amo vocês. Né? E nós estávamos lá para desfilar, para apoiar o desfile dele. E aí eu vi... Da escola, isso. Da escola. E aí eu vi o pessoal do escoteiro, né? Se preparando ali para desfilar. Eu falei, caramba, olha só, existe mesmo. Por acaso eu já conhecia também o Alcimar, né? Que na ocasião era o presidente do grupo, né? Me aproximei dele, oi, Alcimar, tudo bom? Como é que você tá? Como é que eu faço para participar? Quero colocar o meu filho. Vai lá que você conhece a sede e a gente conversa melhor. E assim eu fui. E depois deu tudo certo, a gente colocou o menino para participar. Na ocasião ele foi como Lobinho, que é a primeira faixa etária, né? Dos 6,5 até os 10,5, 11. E aí fomos para participar. E aí ficou eu e a minha esposa, né? Fomos levar ele. Ficou eu e minha esposa olhando aquele pessoal tudo mexendo, trabalhando, os adultos lidando com as crianças, né? E aquilo tudo, um fervilhão de coisa acontecendo, cada um fazendo uma atividade, gente na sede, limpando, organizando, preparando o lanche, né? Eu falei, eu olhei para minha esposa, né? Nós vamos ficar quieto aqui fazendo o quê? Olha esse povo todo trabalhando. Vamos nós também? Vamos, lógico. Mesmo porque a ideia era também servir de exemplo, né, para os outros, porque eles estavam dando o seu melhor para atender o nosso filho. Então, por que não nós também não nos unirmos a ele? E aí passamos para dentro, por assim digamos, né? E aí eu fiquei encantado em ver todo aquele movimento acontecendo, as pessoas se dedicando, e isso é uma verdade. Aquele que foi ou que é escoteiro, ou que já foi escoteiro, ou que participa do movimento, ele tem uma diferença muito grande. Ele tem sim uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, uma iniciativa diferenciada. E eu fiquei encantado com tudo aquilo e me envolvendo, e nos finais de semana levando o menino, participando das atividades. A gente não se envolvia porque não sabia exatamente como lidar com a atividade, mas ajudava no apoio da atividade. Então, lavamos pratos das refeições que os meninos faziam e tudo mais. E aí eu tô lá um belo dia, por acaso também Wagner, né? Um outro chefe falou, Wagner, um grande abraço, obrigado, viu? Ó, isso é culpa sua, hein? Aí ele estava preparando uma pioneiria, que são estruturas de bambus que a gente usa, né? Porque tem o escoteiro também tem uma pegada ecológica. E o bambu é tudo de bom para isso, porque ele cresce rápido, né? Não polui o meio ambiente. O que você está fazendo? Eu estou ajudando aqui na cantina. Não tem muita gente aí. Vem aqui, me ajuda aqui, eu preciso fazer uma amarra aqui. Segura para mim aqui. E aí eu fui lá. Mas eu acho que ele já estava de caso pensado, eu acredito. Porque aí eu ajudei ele um pouquinho, ele falou... A gente tem umas fotos rolando aí de pioneiria, né? Exatamente. Esses elementos com bambu, é bem bacana. Isso. E essa era um pouco detalhada, né? Trabalhosa. Ele falou, vamos amarrar assim? Aí ele me explicou como ele queria e tal. Ele falou, a semana que vem eu não venho. Mas você vem para fazer? Você continua para mim? Você faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, bom, não posso negar fogo agora, né? Já que eu falei que eu vou. Aqui, né? Não, pode deixar, que jeito você quer que faz? Aí ele explicou, no outro sábado tô eu lá fazendo. Quando eu me vi, eu já estava fazendo atividade com as crianças e ele falando comigo, agora muito bem, o próximo passo agora é você fazer um curso para você saber como é que você vai aplicar a atividade com os meninos, para você entender melhor o que você vai fazer. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer, né? E estou até hoje encantado com tudo o que acontece com o mundo do movimento escoteiro. É algo que, de fato, é um diferencial, né? É uma questão
de comportamento, são pessoas... É um ambiente saudável, um ambiente sadio. Eu acho que o que me motiva mais é isso. É um ambiente livre de qualquer vício, né? Você sabe que você pode contar com quem está ali, naquele meio. A prova disso é que nós temos uma chefe que foi passear na Itália. E ela foi. Foi ela, família, filhos, netos, foram todos. E chegando na Itália, vamos aproveitar, vamos passear. E pegaram um roteiro, foram conhecer um pouco da Itália. No metrô, eles não sabiam exatamente como pegar o metrô, né? Dificuldade um pouco da língua. E ela identificou um jovem com lenço escoteiro. Aliás, em nenhum outro movimento você vai encontrar alguém usando lenço nesse formato. Né? Esse aqui é o tradicional lenço escoteiro. Tem alguns que usam tipo cowboy, que põe diferente, mas torcido nesse formato sempre vai ser o lenço escoteiro, independentemente das cores. A cor, cada grupo escolhe a sua. O nosso em particular tem as cores da bandeira do município, porque nós nos chamamos Lis Rio Preto. E ela identificou um jovem com um lenço escoteiro. Se aproximou, fez a saudação escoteira, porque tem algum gestual que é típico do movimento, né? Daqui a pouco eu te falo uma curiosidade legal. E aí ela se aproximou, fez a saudação, cumprimentou o jovem rapidamente, já reconheceu, já fez, porque essa saudação não é local, essa saudação é universal no movimento. E aí ela já tentou conversar com o jovem, e pedindo instruções de como fazer para chegar onde ela gostaria. O jovem, sem conhecer ninguém da família dela, se prontificou não só a instruir como fazer, mas os acompanhou, deixou tudo aquilo que ele tinha para fazer e foi até onde eles gostariam de ir. Ou seja, um escoteiro confiável em qualquer local do mundo, né? E isso é que me seduziu no momento que eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa pelo grupo, porque a sociedade é carente desse tipo de realidade. Hoje nós vivemos num mundo que cada um por si, Deus para todos, e o resto que se exploda. E no movimento escoteiro é diferente, né? E aí, quando eu percebi, já estava envolvido no meio de tudo isso, achando que estava ótimo, e que mais? Eu tinha que fazer muito mais para que isso permanecesse, para que isso, o ideal do criador, Baden-Powell, pudesse chegar às outras gerações, né? E aí, estamos aqui. Foi assim que aconteceu. Né? Bacana. E o teu mais recente, né? O meu, assim, eu fui escotista em Araçatuba, do grupo Dom Bosco, é um grupo bem tradicional lá na cidade. O que me motivou no passado é que meu pai, ele foi chefe escoteiro, ele foi o primeiro chefe escoteiro do grupo Dom Bosco, né? Na fundação. Fantástico. E quando criança, ele conversando comigo a respeito do movimento, me surgiu essa vontade de participar. Quando eu entrei eu já era adolescente, eu já entrei direto para o ramo escoteiro, eu não participei desde o início como lobinho, mas o que mais me trouxe encanto assim foi... adoro essa parte de pioneiria. Eu sou encantado por pioneiria, o trabalho manual, assim, o contato com a natureza e os valores e os princípios. Isso, para mim, é o que hoje muito permeia a minha vida, o que eu faço hoje em dia. Sim. Tem uma coisa que eu acho fantástica, que uma das premissas de quando você faz o acampamento escoteiro, né? É que quando você vai embora, você tem que deixar o local da mesma forma como você encontrou. Isso. Então, hoje eu passo nos lugares, eu vejo um lixo jogado na rua, aquilo me tira do sério, né? E isso eu trago muito para minha vida. É uma coisa simples que eu aprendi no movimento escoteiro lá atrás e que eu trago para minha vida. Eu trago isso para o meu filho hoje em dia, né? Eu falo, filho, a gente não deixa lixo na rua, a gente não deixa coisas jogadas, a gente deixa o local que a gente chegou da mesma forma como encontrou. Então, esse tipo de valor, de virtude que eu encontrei no grupo, que foi o que me seduziu. E quando eu vi que meu filho chegou na idade, né, eu estava em casa um belo dia, assim, surgiu alguma reportagem, se eu não me engano, um participante do No Limite, ele era escoteiro. Sim. E eu falei,
opa, peraí, o Benício acho que já tem idade. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso procurar um grupo aqui em Rio Preto. Achou. E aí encontrei o Grupo Liz, fui muito bem recebido. Meu filho não vê a hora de voltar agora, dia Que 25, bom. para as atividades. Ele tá Isso. louco perguntando que ele quer voltar. Que bom. E tô aí, né? Tô levando essa picadinha pra frente, essa picadinha do bem. Ah, que legal, que legal. E vocês falaram aqui um pouquinho, né, sobre os lobinhos, depois os seniors. Como que é essas fases, né? Como que se divide? Tem a fase... É por idade, né? Mas como que se divide esse número? Fique à vontade. Por favor, fique à vontade. Primeiro são os lobinhos, né? Que é de 6 anos e meio a 11. Nessa fase, a gente trabalha principalmente... E assim, todo o trabalho, toda a metodologia é direcionada para essas faixas etárias, né? Então, nessa faixa de lobinho, eles têm a lei do lobinho, que é legal, que é eu prometo escovar o dente todo dia, obedecer pai e mãe, assim, tem né, bem adaptado para a idade deles mesmo. Daí, da 11 anos a 15 são os escoteiros. Aí já é uma pegada mais de, não, aí ele tem que fazer, ele tem que participar mais, ele já tem que assumir outras responsabilidades, até... É progressivo, né? É progressivo. No lobinho é o mais lúdico, mais contação de história. No escoteiro, ele já assume uma importância junto do grupo, né? Porque inclusive faz parte do método para essa faixa etária. Para essa faixa etária. Aí sim ele tem as patrulhas definidas e ele vai assumir uma responsabilidade dentro da patrulha, né? Ao mesmo tempo, os chefes também acabam incentivando para que ele assuma responsabilidades em casa. E aí até foi engraçado que os meus 2 meninos, né? Eu tenho 2, Micael e Bernardo, e eles foram escoteiros do Rogério. E um dia o Rogério falou assim, olha, vocês vão ter que chegar em casa e conversar com os pais de vocês, que tarefa vocês vão assumir, né? Aí eles chegaram em casa, eu falei, eu tô sabendo aí que vocês têm que conversar, né? Mas mamãe, tudo que o chefe Rogério falou que a gente podia fazer, a gente já faz. Eu falei, melhor, vocês vão fazer mais coisas ainda. Não. Eu falei, não, agora tem que... Ele falou umas coisas que de quem não faz nada, vocês precisam fazer mais. Né? Então, isso é muito legal. Daí, depois dos 15 anos, dos 15 aos 18, vem a faixa dos seniors. Aí é o desafio sênior, aí é a faixa de adolescente, que eles adoram um desafio, adoram... E uma vez eu ouvi de um dos meninos, não meu, até filho do chefe Wagner, por acaso, ele falou assim, nossa, ser sênior é muito mais legal do que eu imaginava, porque até escoteiro você depende muito dos chefes. No sênior, se você não fizer, não acontece, depende de você. Então, e aquilo para mim foi assim, eu falei, nossa, olha, um menino de 15 anos já entendendo que a vida depende de você. Né, assim, então, para o sênior ser legal, é o desafio, o chefe propõe, mas se a patrulha não fizer, não vai acontecer. Né? Então, esse fato justamente ilustra o quanto o método funciona, porque a proposta é justamente essa, fazer com que o jovem evolua, que ele repense sobre o seu comportamento e sobre as suas providências, e ele sabe, a proposta do método é essa, fazer com que ele entenda o quão importantes são as decisões dele, então as coisas só vão acontecer se ele quiser. A cada ramo ele vai acrescentando novas responsabilidades e novas conquistas, né, que ele tem que adquirir para a vida pessoal, para a vida profissional dele no futuro, né? E aí a gente trabalha muito a questão do meio ambiente, né? E a questão da ajuda ao próximo, né? São 2 pilares fortes dentro do escotismo, que é essa ajuda à sociedade, ajuda ao próximo e o meio ambiente. Depois dos 18 anos, dos 18 aos 21, em alguns países esse limite dos 21 muda um pouquinho, vem o pioneiro. O pioneiro ele vai fazer o plano de vida dele. Então, ele vai pensar sobre tudo que ele aprendeu até ali e como ele quer que aquilo continue na vida dele. E aí tem uma questão muito interessante que aconteceu em determinado momento. A ONU resolveu estudar quais eram as grandes ONGs do mundo, né? E aí, o que cada uma faz? Então, tem o Greenpeace, que é meio ambiente mesmo, tem, sei lá, o Rotary, que é mais assistencialista, e aí ela conseguiu ir identificando. E a hora que chegou no movimento escoteiro, falou, olha, no movimento escoteiro, vocês falam da questão da sociedade, assim, da ajuda, do meio ambiente, mas
a gente não conseguiu identificar nada que tem, assim, alguma coisa específica. Só que a gente, ao mesmo tempo, identificou uma outra questão que a gente não estava procurando e que foi muito legal. 60% de todos os participantes de qualquer ONG no mundo foram escoteiros em algum momento. Que legal. Ou seja, a escola, para você ter esse pensamento mais de sociedade, mais social mesmo, de valorização, né, do terceiro setor, né, acontece dentro do escotismo. Então, o escotismo é a formação para você mais para frente ou voltar para o próprio escoteiro ou ir para qualquer outra pegada dessa de ajuda, de meio ambiente, do que seja. Então, os escoteiros são bastante treinados a olhar ao ambiente, a olhar o próximo, a olhar o seu redor. Quando você fala assim, com 21 anos, definir um plano de vida, né? É uma coisa muito forte de se pensar, né? E você olhar para todo o retrato da sua vida pregressa até chegar ali, para você definir um plano de vida, e isso está dentro da evolução do escoteiro, né? Isso, exatamente. Essa é a proposta. Por mais difícil que possa parecer, o movimento escoteiro ajuda o jovem a se definir, né? E, sem sombra de dúvida, aos 21, ele consegue ter o plano de vida dele montado. Lógico, tudo é passível de arranjo no decorrer da execução, mas aos 21 ele tem plena certeza do que ele quer ser daqui a alguns anos, né? E foi assim que muitas outras pessoas conseguiram ter sucesso. Aliás, temos muitas pessoas, celebridades, que já passaram pelo movimento, né? Rainha Elizabeth, por último agora, né? Foi escoteiro na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, Obama, né? E tantos outros que já passaram nesses anos todos. É muito legal isso com 21 você fala, mas o cara já sabe a vida toda. Não é que ele, eu sei que eu vou ser dono da empresa X, ou eu vou trabalhar como engenheiro, ou como juiz, ou como... Não. Mas ele tem uma ideia de qual área ele vai trabalhar e principalmente quais os valores que ele leva para aquilo. O autoconhecimento, né? Então a ética para mim é importante. E aí são os valores que ele conheceu ali dentro, que ele praticou por esse tempo todo, né? Então, como ele aplica isso na vida dele depois? É uma coisa que ele vem praticando meio que no automático, porque é o que a gente ensina. E aí, desses 18 aos 21, ele vai pensar na vida dele, como ele vai praticar isso na vida dele, agora conscientemente, não mais automático, né? Nesse momento ele já tem a vida já retida pelas rédeas que ele mesmo conduz. Ao contrário de alguns outras formações ou de outros jovens que não têm envolvimento com o movimento, que esperam as coisas acontecerem. Não. Né? A nossa proposta no movimento escoteiro é que o jovem, de fato, se guie, se direcione. Então, nessa época, ele já tem ideia daquilo que ele quer. Como a Ceci colocou, ele não sabe ainda que ele vai ser presidente ou dono de uma multinacional, mas ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Isso é... Bacana. E quando a gente ouve falar assim, né, do movimento escoteiro, vocês já falaram algumas coisas e atividades que normalmente fazem. Tem como dar um exemplo até para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, né, uns exemplos de atividades que são realizadas dentro do movimento, até para a pessoa, porque a gente sabe que eu imagino que após o programa muita gente deve procurar lá vocês, né? Opa! Sim. As atividades são tratadas com a proposta de formar o jovem. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pioneiria, a gente trata algumas questões físicas. Coordenação motora, de imediato. Então, eu preciso saber fazer um nó, fazer uma amarra, como é que eu uno 2 bambus, né? Qual a diferença de colocar o bambu em paralelo ou de colocar ele no transversal, isso me ajuda no quê? Em último caso, na elevada valorização da questão, a gente tem aí até um começo de engenharia já na questão. Né? Mas tem também a questão, por exemplo, trabalho em equipe. Eu sozinho não consigo fazer a amarra, eu preciso que alguém segure o bambu, dependendo do tamanho. Então já começa a valorizar o relacionamento entre os jovens.
né? Depois, a questão da iniciativa. Eu aprendi a fazer uma pioneiria que pode servir de banco. E durante uma atividade está faltando um banco. Vou fazer uma pioneiria. Já motiva o outro. Coleguinha, vem aqui, me ajuda, segura, vamos fazer um banco. Está precisando de um banco. Então, tudo que a gente trabalha tem um fundo. Às vezes você vê uma coisa, mas na verdade o que aquilo está trazendo para o jovem é algo que está embutido na questão, na atividade. Então, nossas atividades são aos sábados, a gente faz reuniões todas as tardes. A proposta dessas reuniões é preparar os meninos para um acontecimento maior, né? Então a gente vai, no caso da pioneiria, vamos imaginar, a gente vai fazer um acampamento. Os acampamentos normalmente são de finais de semana, né? Às vezes a gente aproveita algum feriado que está junto para ficar um pouco mais extenso. E aí nós vamos preparar os meninos para fazer, por exemplo, nós vamos fazer um toldo. Então nós vamos preparar os meninos para fazer amarras de toldo, como esticar o toldo, como funciona o toldo. Perfeito. No outro final de semana a gente vai fazer, por exemplo, a mesa com o banco. No outro final de semana a gente vai tratar o fogo, porque os meninos vão cozinhar. E por incrível que pareça, viu? Os pais que estão ouvindo, os meninos conseguem e cozinham muito bem, tá? Vocês não sabem os mestres cucos que estão perdendo. E a gente dá algumas instruções simples, eles se interessam pelo negócio, né? Muitos ficam atraídos pelo fogo mesmo, pelo como o fogo acontece. E aí a gente vai passar instruções simples de como faz a cozinha. No dia do acampamento a gente ajuda, por isso a importância dos pais do movimento escoteiro. A gente precisa que eles nos apoiem. Então, enquanto a gente está na atividade com os meninos, a gente precisa de alguém que, por exemplo, já traga, por exemplo, o frango já descongelado, se a gente for fazer frango, enfim, e assim por diante. E aí a gente vai instruir os meninos como é que faz esse frango. E aí a gente vai simular algumas coisas, vamos fazer algumas coisas em sede, para no dia do acampamento, aí a gente dá, vamos imaginar assim, né? A gente dá umas peças maiores. Agora está aqui uma coxa para cada um de vocês, tem que fazer... fritado, assado, que seja, né? E esse vai ser o nosso almoço. Então, vamos fazer tudo dentro de responsabilidade, dentro do limite de cada um. A gente, lógico, não vai deixar o menino passar fome numa atividade dessa. Não deu certo, queimou, caiu... Não, vamos acudir, né? Mas a proposta é essa. Então, esse pano de fundo da atividade de acampamento, por exemplo, é para que os meninos aprendam a se relacionar, a se organizar, inclusive antes mesmo do acampamento, porque lá naquele dia do acampamento, ele vai ter que preparar a mochila dele, então ele vai ter que saber se organizar, o que eu vou precisar, tá frio, tá calor, tá chovendo ou não, enfim, são coisas que com o passar do tempo se torna automático e o jovem traz isso para a vida dele. Por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego, o que eu vou precisar? Né? Como eu tenho que me preparar? O que eu tenho que levar? Né? Então isso acaba fazendo parte da personalidade do jovem, essa questão de arrumação, de organização. Sim. E assim tem tantas outras, né? E aí uma coisa que eu acho bem legal também dessas atividades, assim, não sábados, chegar lá, vamos fazer uma atividade de amarra, mas normalmente é uma atividade que tem começo, meio, fim dentro da própria dali da tarde. Então, com uma amarra por uma amarra só? Não. Então vamos fazer um carrinho e vocês vão fazer uma competição depois com esse carrinho. Então eles têm que se separam lá, tipo, em grupos de 3, daí eles constroem um carrinho, 2 vão carregar, um vai ficar em cima e aí eles vão fazer uma competição dos carrinhos. Então é bem legal porque é bem ativo e dinâmico. É dinâmico. A questão da competição funciona muito bem em todos os ramos. O jovem nem gosta de competição. Por isso que funciona bem, né? Por isso que funciona bem, porque eles se sentem atraídos pela questão, né? Mas ao mesmo tempo nunca é individual. Nunca. Sempre é numa equipe. Sempre numa equipe, justamente valorizando a questão do contexto, do relacionamento, da vivência em grupo, né? E os meninos acabam se dedicando de uma maneira, né, impressionante, acaba sendo bastante funcional. E aí nos acampamentos, cada um tem uma função, né? Então, por exemplo, tem o aguadeiro, que é aquele que fica encarregado de buscar água, ele não é só o encarregado de buscar água, mas ele tem que estar observando sempre se é necessário, se não é, se está tudo em ordem, se não, quando é a hora que ele tem que fazer ou não. E ele pode ter outras funções ali. Daí tem o cozinheiro. Então, meus 2 meninos foram cozinheiros. E isso que ele está falando, realmente, os meninos sabem cozinhar. E depois em casa eles se viram. Né? Então, já é o começo da autonomia, por exemplo, meu pai e minha mãe não chegam, eu vou esquentar alguma coisa. Né?
E aí tem o lenhador, que é o responsável do fogo, então cada um deles tem a sua função. E é legal também que, assim, se um não termina a função, por exemplo, às vezes tem uma patrulha que não está muito lá integrada, assim, o chefe percebe, e aí, é o seguinte, ou todo mundo faz, e o monitor, tem um monitor e submonitor. E o trabalho deles qual é? Ajudar quem não está dando conta de fazer o que tem que ser feito. Então, o chefe chega, olha, enquanto todo mundo não terminar a tarefa que tem que fazer, ninguém almoça. Então, aí fica todo mundo em função, aí eles acabam se ajudando. E, então vamos ver o que o outro está com dificuldade, o que está acontecendo aqui. E isso é muito legal também, que assim, vai desenvolvendo neles essa questão do olhar do entorno sempre. Eu nunca estou sozinho, isolado, não. Eu estou sempre dentro de um contexto que, se esse contexto inteiro não funcionar, o meu sozinho não funciona. Não adianta eu ter colocado fogo e tá sempre fogo ali. Eu sou um lenhador, eu sou responsável, eu trouxe todos os gravetos possíveis. Não faltou fogo, mas o cozinheiro não deu conta de fazer. Ninguém come. Exato. Pronto, vai, né? Uma coisa que eu acho bacana, assim, os acampamentos, né? Eles são experiências únicas, né? Cada acampamento, ele tem uma história para contar diferente. Sim. E o que eu acho muito bacana, quando tem os acampamentos, é onde são realizadas muitas provas de especialidades, né? A gente vê muita questão assim, quando você vê uma foto de escoteiro, um retrato de escoteiro, aquele monte de distintivo na manga, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, qual que é o objetivo por trás dessas especialidades? Eu acho que é muito trabalhar essas recompensas e essas conquistas do jovem, né, para incentivá-lo. Como que é trabalhado, como que são trabalhadas essas especialidades dentro do ramo escoteiro e dos demais ramos do movimento? A especialidade funciona justamente para motivar o jovem a perseguir um intuito maior, né? Então, dependendo da quantidade de especialidade, ele tem uma graduação e vai subindo. Seria, funciona como um prêmio, a grosso modo, né? A especialidade ela pode ser feita em 3 níveis, falando profundamente nessa questão, em até 3 níveis. Então, eu posso fazer nível 1, nível 2 ou nível 3, né? Conforme a minha disposição e o meu interesse, né? Então, se o jovem conseguir cumprir 1/3 do que são os assuntos daquela especialidade, por exemplo, para o lenhador, ele precisa saber fazer fogo de diferentes maneiras, né? Aí vamos imaginar que ele não conseguiu fazer todas, mas cumpriu só algumas, então ele tem especialidade nível 1 e assim por diante. Ele vai se dedicando nessa questão da especialidade justamente para que isso possa trazer a ele a satisfação de ter conquistado algo que foi mérito só dele. Né? Opa, beleza, eu consegui nível 1, no caso é um distintivo amarelo que vai no uniforme. Perfeito, todo mundo sabe que ele tem aquela especialidade nível 1, porque o distintivo amarelo está na manga do uniforme. Não, mas eu quero mais, eu vou tirar nível 2, né? Aí muda a cor, aí já é verde. Não, agora eu não quero mais de lenhador, agora eu quero de cozinheiro. Agora eu vou cozinhar. E assim ele vai trabalhando a iniciativa, a autoestima e a responsabilidade. O adulto participa nessa questão apenas orientando o jovem. Né? Seria mais ou menos como o pai... Benício já sabe andar de bicicleta? Já sabe. Já. Quem que ensinou? Eu e a mãe. Perfeito. Os pais... Você não colocou ele... Você não fez força na perninha dele para ele pedalar. Você foi apoiando ele, né, para ele não cair, para que se por acaso ele se desequilibrasse, ele não machucasse tanto. Mas você estava ali do lado. Os adultos do movimento escoteiro têm essa finalidade. Então você vai acompanhar o jovem para que ele não caia, certo? Mas você não pode fazer tudo por ele, porque se você fizer, a iniciativa não é dele, a recompensa não é dele, né? Então a especialidade valoriza isso, né? Inclusive a gente teve um jovem que faltou manga para tanta especialidade, né? Foi o distintivo dominar tudo, o distintivo vai cabendo, vai encher a manga do uniforme, não tinha jeito. E a especialidade é uma coisa que você carrega de um ramo para o outro. Então, se ele conseguiu enquanto ele era lobinho, por exemplo,
A hora que ele passa para escoteiro, ele não perde isso, que é a faixa etária seguinte, ele não perde isso, continua. Então, se ele tirou nível 1 lá em escoteiro, em lobinho, e agora que ele é escoteiro, ele pode tirar nível 2, nível 3, né? Então, a especialidade é muito mais que portar algo no uniforme, é dizer que ele é capaz de fazer algo. Né? E isso ajuda imensamente. E é uma excelente oportunidade para aproximar os pais, para aproximar aqueles que vão ajudar, porque o jovem precisa de apoio, ele precisa ser direcionado. Iniciativa, garra, disposição, ele tem, ele só precisa ser orientado. Cara, isso aí me fez lembrar aqueles desenhos Up Altas Aventuras, você já viu? Do Russell. Do Russell. É aquilo lá, a arte cara. imita na vida, é aquilo lá. Ele se aproxima do senhorzinho que agora... Seu Frederico. Seu Frederico, porque ele precisava de uma chapinha para colocar. Né? De ajuda aos mais velhos, né? Exatamente. Então ele estava cumprindo um item daquela especialidade. Né? Aquele lá é o uniforme do escotismo americano, então é um pouco diferente do nosso, mas a proposta é a mesma. Né? E, de fato, às vezes precisa disso mesmo. Ele precisa fazer alguma coisa para alguém, de algum modo, para que ele conquiste aquele item e ele possa se sentir satisfeito. Nessa, né, o meu filho ele queria tirar um que eu acho que era cuidar de crianças, era alguma coisa assim. Tem. E aí ele tinha que ficar 24 horas, um tempo, com uma criança menor. Eu tenho um sobrinho, né, que uns 10 anos mais novo que ele, vai ser o primo, tá bom. Daí a gente combinou com a minha irmã, fui buscar na escola, daí da escola a gente veio, daí ele cuidou de alimentar um menino, de ir acompanhar lá no banho, não sei o que, papá. Bom, depois dessas, o primo fica achando que ele é o máximo, né? E isso deve ter já uns, 8, 9 anos, assim, mas o menininho... Não, 8, 9 não, porque o menino, uns 5 anos, vai. E aí esse meu sobrinho acha esse meu filho o máximo, porque ele cuidou mesmo. E acabou criando uma relação, criou né? um vínculo maior entre os dois primos do que tem com os outros, né? Porque ele ficou junto. E ao mesmo tempo o meu filho, que achava que, não, primo pequeno, não tem nada a ver comigo, de repente passou a olhar ele diferente também, né? Então é muito legal isso mesmo. Uma coisa que a gente estava falando a respeito dos ramos, né? Isso. Então, ele inicia lá como lobinho a partir dos 6 anos e meio, aí ele muda para o ramo escoteiro, do ramo escoteiro ele evolui em responsabilidades para o ramo sênior e ele chega ao pioneiro. Né? Pioneiro e guia, né? Isso. No guia a guia é do pras sênior. meninas. Isso, sênior e guia para as meninas e sênior e pros meninos. os pioneiros, né? Pioneiro e pioneira. Tá, beleza. Fiz 22. Aonde que eu me encaixo no grupo escoteiro agora, entendeu? Onde que eu me encaixo no movimento? Aonde você quiser se encaixar, aliás, muito bem-vindo, por favor, passe para cá, né? Porque o pioneiro, ele já pode assumir algumas responsabilidades de adulto dentro do movimento escoteiro. Haja visto que, inclusive, a maioridade é 18, né? E aí a gente acaba aproveitando esse jovem que já tem um conhecimento enquanto membro do movimento, né? Para mudar de lado e agora enxergar o movimento escoteiro com outros olhos, não mais do lado de quem recebe, mas de quem faz a atividade, né? E aí... ele pode ajudar no movimento e ainda pode assumir, seguir com a sua vida de pioneiro, né? Mas, lógico, a atividade enquanto pioneiro é prioridade enquanto ajudar o movimento. Mas depois que ele já terminou o vínculo como jovem, aí ele vai ser um adulto voluntário. Aí ele pode se tornar um chefe. O chefe é uma expressão... para aqueles que não conhecem, talvez um pouco pesada, mas é no sentido de identificar o adulto, né? Então, quando a gente vê um adulto que a gente não conhece o nome, às vezes está vendo pela primeira vez, é chefe. Ô chefe, vem cá, por favor, dá licença e tal. Todo mundo aceita isso e inclusive, é uma metodologia que já vem desde o início. E aí ele vai passar a conhecer como o método se desenvolve, o que ele precisa se dedicar para aplicar o método, né? Tudo aquilo que ele não sabia que de fato tinha motivo o que acontecia, agora ele vai precisar saber. E aí tem um processo de formação do adulto, né? A gente faz cursos, uma sequência de cursos, para justamente entender a essência do método. Os cursos são oferecidos
no caso aqui a nossa regional São Paulo, mas a gente pode fazer em qualquer outra regional, né? Mais ou menos assim, a nação é dividida em estados e os estados e municípios, do mesmo jeito, o movimento escoteiro é dividido em regional, no caso, estado de São Paulo, e as regionais são divididas em Os distritos, e os distritos são divididos em unidades locais, né? E aí a gente tem acesso aos cursos de formação por uma equipe que vai trazer o conhecimento e que é formada para isso. A gente é voluntário no movimento, mas não quer dizer que a gente não tem que se dedicar, né? Sim. E E todo mundo está embaixo da União dos Escoteiros do Brasil, Isso. que é a nossa, que é a federação, né? Então, a União dos Escoteiros do Brasil, nós todos somos associados à União dos Escoteiros do Brasil. Quando a gente fica associado, a gente passa a ter uma série de benefícios, né? E um deles, que para a gente, até como administrador do grupo, é muito positivo, é a questão do seguro, né? A UEB tem um seguro, porque as atividades são todas ao ar livre, né? Está sujeito a algumas situações. Né? Ou seja, a criança, o jovem, ela não está desamparada ali dentro do movimento. De forma alguma, né? Então, e a gente tem esse número da UEB, é com esse número de UEB que a gente consegue se inscrever nos eventos. Então, tem evento no mundo todo, tem uma série de esses acampamentos que a gente fala. Então, tem desde o acampamento ali no grupo, no final de semana, até acampamentos maiores do distrito, da regional, da nacional e depois mundial, internacional, e aí você vai. Então, é bem legal. Quando a gente fala, então, aqui, olhando para Rio Preto, a gente fala existem aqui dentro de Rio Preto 2 equipes, né? Dois grupos. São grupos, isso, são tratados como grupo, exatamente. Além dos grupos escoteiros, tem também as seções autônomas, que a gente chama. Que a seção autônoma, ela não tem todos os ramos, né? Que é o lobinho, o escoteiro, o sênior. Então, aqui a gente tem uma seção autônoma, pelo menos ela foi formada antes da pandemia de escoteiros. E aí, com a pandemia, acabou parando e eu não sei quando eles vão retomar. E tem uma seção autônoma de pioneiros também. Entendi. Então, e fora essas duas, ativos mesmo. Tem essa seção pioneira, essa seção autônoma de pioneiros, e tem os 2 grupos escoteiros, que é o nosso, o Lis Rio Preto, e o Manaim. Ah, sim, bacana. E assim, a gente falou muito, por exemplo, atividades ao ar livre, né? O quanto a natureza, ela representa e ela está envolvida no movimento escoteiro. O quanto que o ar livre, as atividades junto da natureza e tudo mais, está envolvido, e o que isso traz para o jovem em termos de consciência lá na frente. Aí tem uma pegada ambiental nessa questão toda, né, justamente pelo contato com a natureza, para saber como é que nasce, como é que as coisas se viram na natureza, né, e tem também a questão de valorizar o comportamento do jovem. Num ambiente aberto, você pode reparar que Benício, né, teu menino, que idade está com 5? 7. Você vai reparar que num ambiente fechado ele tem um comportamento. No ambiente aberto ele vai ter outro comportamento. Ele quer explorar, ele quer ver alguma coisa. Mesmo um jovem que nunca pisou numa grama, vamos imaginar, uma criança pequena, quando está num ambiente ao ar livre, tem um comportamento diferente. E a gente aproveita esse ambiente diferenciado, que às vezes não é que ele tem contato sempre, justamente para estimular ele, para dizer que ali é o local onde ele está inserido de maneira bastante à vontade, porque é a natureza. Né? Então isso acaba tendo um resultado positivo com toda a metodologia. Aí até uma coisa que é muito legal, assim, a gente está vindo de 2 anos de pandemia, que as crianças ficaram dentro de casa e independente da idade dessa criança, nesses 2 anos, elas tiveram uma perda muito maior do que a gente adulto. Sim. Sem dúvida. Então, mesmo, mas meu filho já estava com, sei lá, com 16 para 18, mas, poxa, foram 2 anos do ensino médio, que só tem 3, sabe? Quanto que ele perdeu de relacionamento, que estava na hora de se relacionar, estava na hora de aprender outras coisas. Então, o movimento escoteiro, ele traz tudo isso na questão do meio ambiente também. Então, ele volta a pôr o pé no chão, ele volta a sentir ar livre, ele volta a entender o respeito que ele tem que ter por aquela natureza ali, até para que não ocorra
outros problemas maiores, Sim. né? Então, é essa inserção dele novamente na natureza, no aberto, né? No lugar aberto, que a pandemia deixou a gente todo mundo fechado. Sim. E junto com isso, o relacionamento humano, que também foi perdido. Então, às vezes, o meu filho, ele até conversava, agora ele está tão quieto, ele não conversa mais. Ele não tinha com quem conversar, sabe? A natureza Ele perdeu. estimula, né? O ambiente ao ar livre estimula os sentidos, aguça a curiosidade. Então, de uma maneira ou de outra, motiva o jovem a querer fazer alguma coisa. A gente se apropria disso para direcionar o que ele vai fazer. Show. Bacana. A gente queria retomar um assunto, né, que a gente falou dos acampamentos, né? Dentro do acampamento existe um acontecimento que ele talvez assim, até arrepia de falar, Sim. que é o fogo de conselho, né? Talvez o ápice do acampamento, né? Onde todo mundo se reúne em volta da fogueira, que tem uma simbologia muito grande ali dentro Sim. do acampamento. E eu queria que você falasse pra gente o que é um fogo de conselho, o que acontece num fogo de conselho. Tudo no escotismo, graças a essa vivência de Baden-Powell, nas incursões dele, tudo tem significado, tem simbologia, né? E ele aprendeu com as tribos da Índia muitas coisas que ele trouxe para o movimento. O fogo de conselho é uma delas. O fogo de conselho numa tribo não acontece todo dia, a todo momento, né? Acontece numa ocasião específica. E servia justamente para que os caçadores, para que as lideranças da tribo conversassem para saber como é que foi o dia, como é que está a tribo, o que aconteceu, quais são as decisões que a tribo vai tomar. No nosso fogo de conselho, isso foi ligeiramente adaptado. Então, a gente faz o fogo de conselho para festejar tudo aquilo que está acontecendo de bom no acampamento, né? Portanto, que aí os jovens têm algumas ações para fazerem, a gente chama de sketch. A sketch nada mais é do que uma encenação com base em algum tema que a gente insere na atividade, né? Na maioria das vezes, a gente traz a enquete pronta. Quando a gente idealiza um acampamento, a gente já tem a sketch pronta. Vamos pedir para que os meninos façam a sketch sobre algum assunto específico. Mas na maioria das vezes a gente abandona esse preparo porque acontece alguma coisa no acampamento que a gente fala, isso vai dar uma sketch legal, né? E aí a gente coloca para os meninos, se vocês vão trabalhar esse tema. E no fogo de conselho, que acontece justamente ao redor de uma fogueira, né? Não é uma fogueira de São João, mas é uma fogueira. É uma fogueira, mesmo porque para não confundir as ocasiões. E acontece sempre na última noite do acampamento. Se o acampamento tiver 2 noites, né? Sempre na última noite. Se tiver 5 noites, na última noite vai haver o fogo de conselho, onde os meninos vão apresentar as esquetes, onde a gente vai fazer brincadeira, a gente vai falar de coisa séria, a gente vai conversar tudo aquilo que aconteceu de bom naquela atividade, que seja 5, 3, 4 dias, quantos dias foram, né? E aí a gente tem algumas coisas que não podem faltar no fogo de conselho, né? Uma delas, por exemplo, é o... Oi? As canções. As canções, não podem faltar canções, né? A gente tem o manto do fogo de conselho, né? Que é como é mesmo que eles chamavam, aquele antigo que o pessoal usava. Alguns fazem um negócio simples, pegam uma coberta, faz um furo no meio, um poncho, faz um furo no meio para passar a cabeça, porque na maioria das vezes por conta de acampamentos no inverno fica frio, mesmo com a fogueira, né? E aí vestir aquilo, porque não há necessidade de blusa de frio, alguma coisa assim. E aí colocam nesse poncho os distintivos que foram mais importantes, que tiveram mais valor, aquele distintivo que eu troquei numa atividade que aconteceu em outra cidade com a pessoa que eu conheci naquele local, e aí a gente troca distintivos, troca recordações, e eu vou colocando isso no meu poncho. Então, os ponchos têm um significado muito grande para cada um, porque ele traz ali um pouquinho de muita lembrança daquilo que o jovem viveu, né? Eu me lembro que eu tirei a minha promessa escoteira num pernoite, né, que é de um final de semana,
durante um fogo de conselho. Exatamente. A minha promessa ela foi tirada num fogo de conselho. Tudo no movimento, tudo, como eu disse, tem um significado e uma significância. E nada mais marcante do que fazer algo que é importante para o jovem numa ocasião especial. A promessa é algo muito singular no movimento escoteiro, né? Quem fala assim, mas o que é a promessa? O que eu vou prometer? Mas eu tenho mesmo que fazer isso? É importante porque é um compromisso que você assume consigo próprio. Sim. Você vai prometer na frente de um outro chefe, né? Você vai fazer uma promessa escoteira, mas você não está prometendo para ninguém, a não ser para você próprio. Né? E nada mais é a promessa escoteira do que aquilo que a gente faz todo dia. Aquilo de bom que a gente faz todo dia. A gente diz aquilo para a gente mesmo como motivação para a gente continuar fazendo. Né? E uma ocasião importante é o fogo de conselho para fazer isso. Né? Nada mais pertinente. Conquista de especialidades, a gente entrega distintivos nessa ocasião. Né? As canções não podem faltar. É um momento animado. É um momento animado da coisa toda. Tá, que bacana, que bacana. E conta um pouquinho pra gente sobre o uniforme, né? Vocês aqui estão usando, a simbologia mesmo do uniforme, tem um lenço, né? Até que o Igor tá com o lobinho, esse é o do Benício. Esse daqui é do Benício. Que bom. Eu peguei por essa ocasião especial, não tenho mais idade de lobinho. Esse aqui é o seu? Não, né? Não, esse aqui eu trouxe só mesmo para expor. O lenço é algo único do movimento e cada lenço traz uma referência a algo importante. No nosso caso aqui, nós temos o nome do grupo, né? Exposto no lenço, estilizado com uma pomba branca, significando a paz, dando importância para isso. Né? Ao redor, nós temos um laço com um nó direito, que é o símbolo da amizade, porque é um nó simples de fazer e que não desata de forma alguma. Né? Nós temos a flor de lis estilizada também em amarelo, que é o movimento, é o símbolo universal do movimento. Todo lugar que você vê uma flor de lis, você pode associar isso ao movimento escoteiro, que é fato. Que legal. Né? E o nome do grupo ao redor. Então, o lenço, ele traz um significado muito grande, né? Uniforme, nós temos o uniforme, que tem algumas características, que é o caque, e nós temos o vestuário, que é esse que a gente está usando aqui. Né? O vestuário vai trazer, exemplo do uniforme, minimamente a identificação do grupo, porque cada grupo tem uma inicial junto com a regional, né? E as conquistas do jovem. O adulto não tem especialidades, mesmo que eu fui lobinho, depois eu fui escoteiro, depois eu tirei especialidades, mas a hora que eu sou adulto eu perco tudo isso daí, certo? Eu não trago isso para o uniforme, porque é uma outra realidade. Né? E nas atividades a gente usa esse vestuário, justamente para que a gente tenha, para que a gente fique identificado, né, como tal, justamente para que a gente possa saber olhar o jovem. Né? Então, se eu coloco os meninos lá, um grupo de meninos com camisas de passeio, daqui a pouco eu não sei mais quem é quem. Aí aqui, esse birô é o internacional, é o que em qualquer lugar do mundo tem até uma pessoa, um cara que faz um programa de sobrevivência, eu não lembro agora o nome. O Bear Grylls. Isso. E ele tem. Que é escoteiro de verdade. Ele tem. Você pode reparar na roupa dele, ele sempre tá com esse birô. Sempre. Esse é o reconhecido, sim, onde você também bateu o olho, é isso. As estrelas também têm cores diferentes. Fala quais são as suas. Essas aqui são estrelas de anuidade, né, que a gente vai conquistando com o tempo, de movimento. Né? No caso do adulto é azul, no caso do jovem no ramo lobinho é amarela, depois é verde quando vai para escoteiro, é grená quando está no sênior e depois é vermelho quando está no pioneiro. Então, se você achar alguém com estrelinhas coloridas, que tiver todas essas cores, é porque ele passou por todos os ramos. Né? A única coisa que continua, que carrega aqui é isso. Seria isso. Agora, aqui a gente tem uma coisa muito importante. A gente estava falando a respeito da promessa que você fez no seu fogo de conselho. E uma vez que a gente faz promessa, eu não tenho que fazer de novo. Uma vez promessado, eu estou promessado. E aí a gente ganha este distintivo que você vai trazer no lado esquerdo do vestuário
certo? Justamente simbolizando o amor pelo movimento, né? E dizendo que você já tem toda a responsabilidade que a promessa exige, né? Então, É uma virada de chave. é uma né? virada de chave. sem É assim, você pode entrar num grupo escoteiro e quando você entra num grupo escoteiro, você ganha o lenço. E aí, pronto, você já faz parte do movimento ali. Mas a hora que você faz o seu compromisso, que é a promessa, aí você ganha esse distintivo aqui. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Exatamente. E existe Isso. também a questão da saudação, né? O grupo escoteiro, ele tem o movimento, na verdade, Exato. escoteiro, ele tem uma saudação diferente com uma simbologia por trás. Isso que eu estava te falando logo agora que a gente começou a conversar, depois de uma curiosidade que eu ia falar, justamente isso. Né? Nós temos o cumprimento e a saudação. Né? A saudação a gente faz com os 3 dedos, né? apoiando o polegar sobre o dedo mínimo. Então isso aqui tem um significado. Não necessariamente nessa ordem, mas Deus, pátria e o próximo, que são os pilares do movimento. A gente não fala de religião, certo? A gente fala daquilo que movimenta o ser humano, certo? Portanto que no grupo a gente tem jovens que são católicos, nós temos jovens espíritas, e isso não diferencia na atividade, né? E aqui seria o maior cuidando do menor, né? Justamente aquilo que a Ceci comentou a respeito do acampamento. Só vamos fazer depois que todo mundo tiver concluído. Se alguém tiver uma dificuldade, os maiores, ou os que conhecem mais, que têm um pouco mais de iniciativa, vão ajudar o outro que está chegando, né? E essa é a saudação. E aí a gente fala sempre alerta, nesse sentido de fato estar sempre alerta, né? E o cumprimento tem um significado muito grande. Em nenhum outra instituição ou nenhum outro movimento você vai encontrar as pessoas se cumprimentando como no escoteiro. Normalmente a gente se cumprimenta com a mão direita. No movimento escoteiro é com a mão esquerda, com o dedinho entrelaçado. E aí vem a saudação, sempre alerta. No caso dos jovens que são escoteiros sêniores. Se fosse o lobinho seria melhor possível. melhor possível, fazendo aqui, imitando a orelhinha do lobo, né? Melhor possível. Isso daqui Baden-Powell colocou no movimento escoteiro justamente porque tem um significado gigantesco. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, né? Olha só. De novo, quando ele esteve na Índia, né, teve contato com várias tribos indígenas e, certa ocasião, conversando, ele foi visitar uma tribo e o guerreiro, por já o conhecer, a fama de Baden-Powell, né, já tinha um contato com ele e foi o receber. E então, as tribos usavam o escudo na mão esquerda e a lança na mão direita. Então, eu nunca vou deixar o meu escudo. Eu posso deixar a minha lança, mas o escudo é aquilo que me defende. E eu nunca conheço o outro, então sempre vou estar com o escudo. E nessa ocasião, o guerreiro deixou o escudo de lado e o cumprimentou com a mão esquerda. E explicou o significado daquilo. E ele ficou refletindo sobre a questão. Então, ou seja, ele me cumprimentou com a mão esquerda. Então, o quão ele não me quer bem. O qual eu não sou importante para ele deixar completamente a defesa dele para me receber com a mão esquerda. E aí depois disso, o Baden-Powell colocou o entrelaçar de dedos para justamente simbolizar a irmandade universal do movimento escoteiro, né? Ressaltando aquela questão da chefe que foi para a Itália, encontrou um outro jovem, mesmo sem o conhecer, né? Ambos, um confiou no outro. Então, ou seja, a irmandade escoteira está presente em todo o mundo. E uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Tá, que bacana, que bacana. A gente tá chegando ao fim, acho que foi um papo, assim, super esclarecedor, né, pra todo mundo, né, Igor? Acho que essa proposta que a gente teve foi... Estar no movimento escoteiro, como eu estou hoje, né, ter voltado para o movimento escoteiro e trazer meu filho para isso, para mim é muito gratificante, né? Estar em contato com pessoas que trabalham valores para a vida, né? Isso eu acho que é o fundamental, é o que eu procuro. Em um mundo que hoje em dia a gente tem tantos desafios, né? E a gente percebe que o movimento ele vai se adaptando às coisas que vão acontecendo no mundo, justamente para poder atrair mais jovens, né? A gente vê, por exemplo, especialidades que há muito tempo atrás não existiam, né? Sem dúvida. E isso é tudo para poder atrair jovens para o movimento, para que no futuro a gente tenha pessoas melhores, né? Eu acho que o grande cerne
do movimento escoteiro é dar para o mundo pessoas melhores no futuro. Uhum. E aí eu quero conhecer o Grupo Liz. Onde que eu vou, com quem eu falo, né? Até para quem está ouvindo. Então, a gente vai voltar às atividades no dia 25 agora, de fevereiro, né? Sábado. E aí, todos os sábados, a gente está lá no Grupo Liz, que é na Avenida Potirendaba, 499. Que é lá na Baixada da Potirendaba, indo para Vila Azul. Então, tem... Descendo a Potirendaba, bem na Baixada mesmo, do lado esquerdo. Uhum. E a gente está sempre das 3 às 6, mais ou menos, né? As atividades ocorrem nesse período, né, durante a tarde. Receberemos todos sempre com braços e coração aberto e prontos para a atividade. Eu acho muito importante os pais, né? Sem é um dúvida. Convite para a família. É muito além de levar o seu filho lá, né? O pai que puder, o pai que se identificar. Ou se você não é pai e quer entrar para o movimento, Opa. é importante Sim. também de comparecer. Vai lá nos ajudar. dúvida. É um movimento voluntário, né? Como movimento o chefe voluntário. Rogério falou. A gente ganha a satisfação pessoal de estar ali, né? E por incrível que pareça, lógico, a gente ganha muito mais do que se estivesse recebendo dinheiro, porque você sabe que você está fazendo alguma coisa boa, ajudando o próximo, né? Então é muito gratificante mesmo. E é divertido. Além de ser divertido, né? Opa, sem dúvida, né? E aí, assim, para ir lá e participar mesmo da atividade já, então a gente pede para que já vá com os documentos da criança, do jovem, dos pais, né? Carteira de identidade, CPF, porque a gente vai fazer já uma ficha. E aí tem um valor de R$10 iniciais, que são por 3 finais de semana, que é exatamente aquela taxa da UEB, que é para garantir esse seguro, que é para garantir que são 3 semanas de experimentação. Né? Que mesmo que seja só de experimentação, você tenha todo o respaldo que é necessário. Esteja coberto pelas providências da União dos Escoteiros do Brasil e que a gente possa também estar seguro para trabalhar com a criança, com o jovem. Né? Então, CPF, RG e um comprovante de residência. Tá, bacana. É isso. É isso. Show de bola, então. Vamos lá. E tênis, né? Que às Opa, vezes calçado fechado, né? calçado fechado. As crianças Verdade. chegam de chinelo e aí fica aquela coisa meio assim. Lembrando que vai estar na natureza, né? Então, Exatamente. tênis E de todo aquele preferência. que foi de chinelo porque o menino não queria ficar, acabou ficando porque a hora que chegou quis, então é melhor. Né? já vai preparada. É isso então. aí. Exatamente. Tá. Gente, então, muito obrigado, chefe Rogério, Ceci, pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito legal mesmo. Obrigado a você que acompanhou a gente aí também no YouTube, nas plataformas de áudio. Foi sempre uma alegria vocês acompanharem aqui com a gente, né, Igor? É isso aí. Eu gostaria de relembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva. A gente está trazendo sempre conteúdos muito bacanas aqui para vocês. Siga a gente nas redes sociais. Isso aí. O que mais? Nas plataformas digitais, plataformas de áudio, lá no a gente LinkedIn. está em tudo quanto é lugar aí. Exatamente. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. enfim. Lá vocês encontram sempre @RioPretoCast. Nos sigam, compartilhem os conteúdos com os grupos de vocês, levem essa informação do Grupo Escoteiro com quem você achar que se identifique também. Venha você e tamo junto, Leandro. Exatamente. E só uma consideração, a gente está fazendo aqui para Rio Preto, mas se você é de outro local, né, outro estado, outra cidade, procure aí na sua cidade, né? Opa, Isso, a gente tem jovens lá que são de cidades ao redor, inclusive. Aqui, se não me engano, de Uchoa, tem gente Sim. de Badibacite que vem pra cá. Tem mas uma família que vem de Frutal. tem a família de Frutal que vem por legal. conta do movimento também. Então, assim, se você não é da região de Rio Preto, né? Eu, como sou de Araçatuba, por exemplo, natural de Araçatuba, tem o grupo Dom Bosco que atende lá. Sim. Gente, procurem o movimento. Procure na internet Escoteiros SP em São Paulo e você vai achar o site da regional ou Escoteiros do Brasil. E facilmente você vai achar alguma coisa que está Alguma próximo do seu próximo de endereço, você, sem dúvida. Tá, que legal, que legal. Então, gente, mais uma vez, obrigado a vocês que Muito estiveram aqui com a obrigada. gente. Obrigado a você que nos acompanhou e nos vemos na próxima semana. Nos vemos na próxima semana. Valeu! Sempre alerta. Sempre Sempre alerta. Prazer.